Olá, colegas da educação, eu sou a professora Jimena Furlani da UDESC e este é o quarto vídeo onde eu compartilho com vocês o meu entendimento acerca da narrativa chamada ideologia de gênero. No ano de 2014, quando o Congresso Nacional discutiu e aprovou o Plano Nacional de Educação, todos nós nos surpreendemos com essa discussão sobre ideologia de gênero. No vídeo número 1, eu apresento o meu entendimento de que essa narrativa chamada ideologia de gênero surge no interior da Igreja Católica e do movimento internacional pró-vida e pró-família, logo após as conferências internacionais sobre as mulheres desenvolvidas pela ONU na década de 1990. O objetivo dessas instituições tem sido de apresentar o conceito gênero como se ele fosse perigoso para as nossas crianças e para as nossas famílias e incentivado pais e mães e professores a se voltarem contra a inclusão dos estudos de gênero nos currículos escolares. Eu já havia discutido no vídeo número 2 que quando essa narrativa foi criada, propositadamente foram escolhidas duas feministas radicais da década de 70 para mostrar que os estudos de gênero supostamente são contra a família patriarcal, inclusive feministas e teóricas que nós não estudamos mais, que já estão ultrapassadas nos estudos de gênero, que já não servem mais para o modo como nós pensamos os estudos de gênero hoje para análise social e para a escola, da mesma forma como escolheram os estudos e as teorias do Dr. John Money realizados na década de 50 com crianças hermafroditas. E por que escolheram esses referenciais que nada tem a ver com o modo como nós hoje pensamos o conceito gênero para a educação? Porque esses referenciais são suficientemente impactantes para alarmar as pessoas, para alarmar as famílias, pais e mães, para que se voltem contra o conceito gênero nos currículos escolares e na educação de nossas crianças. No vídeo de hoje eu vou procurar mostrar por que o trabalho do Dr. John Money não pode ser utilizado para explicar para nós como o conceito gênero é utilizado nas ciências humanas e sociais no campo da educação. E por que não? Porque o Dr. John Money trabalhou no campo da saúde, no campo da medicina pediátrica, no campo da endocrinologia. O Dr. John Money objetivava resolver problemas de crianças que nasciam com malformação e que, portanto, tinham problemas na sua identidade sexual e de gênero. Nós da educação não pretendemos mudar a identidade sexual e de gênero de nenhuma criança. Nós não pretendemos tornar as crianças confusas em relação ao fato de serem meninos e meninas. Nós propomos para a educação que os estudos de gênero estejam nos currículos escolares para discutir como as diferenças das pessoas são utilizadas para enfatizar o preconceito e a discriminação. Nós propomos que os estudos de gênero sirvam para a gente formar uma sociedade mais igual entre homens e mulheres, para que todos sejam respeitados, para que todas as formas de preconceito sejam superadas, as formas de violência contra a mulher, os abusos contra as crianças. O grande objetivo deste vídeo é mostrar como nós que pensamos a categoria gênero no âmbito da educação, nos distinguimos, nos separamos, nos distanciamos daquilo que fez o Dr. John Money nas suas teorias no campo da medicina pediátrica. Vamos então entender tudo isso? Vamos começar entendendo quem foi o Dr. John William Money. O Dr. John Money nasceu na Nova Zelândia em 1921 e aos 26 anos ele ganhou uma bolsa para estudar na Universidade de Pittsburgh, indo para os Estados Unidos em 1947. Em 1951 ele se transferiu para o Instituto de Pesquisa Johns Hopkins, onde atuou como professor de Psicologia Médica e Pediatria na Universidade Johns Hopkins até 2006, quando ele faleceu com complicações da doença de Parkinson, aos 84 anos. Recebeu o título de PhD em Psicologia com a tese sobre crianças hermafroditas intituladas Hermafroditismo, um inquérito sobre a natureza de um paradoxo humano. Esse era, portanto, o campo de estudos do Dr. John Money, a medicina pediátrica. Ele estudava crianças que nasciam com malformação nos genitais, crianças definidas à época como hermafroditas. Na universidade, ele desenvolveu várias pesquisas na unidade de comportamento sexual e estudou a importância dos hormônios na expressão da identidade de gênero e identidade sexual. Por isso que o Dr. John Money chegou a ser considerado, na década de 50 e 60, o primeiro psicoendocrinologista pediátrico do mundo. Nós que estudamos gênero sabemos que, na área das ciências humanas e sociais, o conceito gênero começa a ser utilizado pelos estudos feministas somente a partir da década de 70. Quer dizer então que o Dr. John Money usou o conceito antes? No campo da medicina, da endocrinologia e não no campo da educação? Isso mesmo. Ele se apropriou do entendimento de gênero como construção social e cultural que vai vir dos estudos de mulheres, já no início do século XX, e vai utilizar de uma forma inicial no campo da medicina e da endocrinologia.
Na primeira metade do século XX, estudiosas dos então chamados estudos sobre mulheres começam a questionar a biologia como definidora do destino social das mulheres. Crescia o entendimento de que há uma construção cultural e social que define os papéis que homens e mulheres assumem nas sociedades. E isso, mais tarde, nos anos 70 e 80, vai ajudar a consolidar o conceito gênero nos estudos feministas no campo das ciências humanas e sociais. Destaco duas contribuições a esse entendimento de que gênero é uma construção social e cultural histórica. As pesquisas, estudos e reflexões de Margaret Mead nos anos de 1920 a 1940 e de Simone de Beauvoir nos anos de 1940 a 1950, portanto, são anteriores ao trabalho do Dr. John Money. Margaret Mead procurou mostrar como o modelo de inferioridade da mulher, tido como universal, dependia de cada cultura e de cada tipo de sociedade. 1928, 1930, 1932 são os anos das suas publicações, onde Mead estuda e descreve diferentes culturas na Polinésia. Destaca o livro de 1935, Sexo e Temperamento em Três Sociedades Primitivas. Os estudos antropológicos de Mead, mesmo com as críticas que se sucederam a ele, questionavam até que ponto se conhecia em que grau o temperamento humano estava biologicamente determinado pelo sexo, ou se haviam fatores culturais e sociais que afetavam ou determinavam esse temperamento. Esses estudos refletem discussões entre o essencialismo biológico de um lado e o construcionismo social e cultural do outro. Já Simone de Beauvoir contribuiu para as reflexões sobre as desigualdades entre homens e mulheres nas sociedades modernas. Para ela, havia um complexo sistema de relações de poder na história da humanidade que tendia a inferiorizar a mulher e o feminino. Simone de Beauvoir escreve O Segundo Sexo em 1949 e apresenta a célebre e inquietante frase: "Ninguém nasce mulher, torna-se mulher", chamando atenção para o caráter ensinado e aprendido dos modos de ser homem, menino, de ser mulher, menina. Ela fará uma longa reflexão acerca da biologia como determinante do destino da mulher na sociedade, concedendo-lhe o primeiro capítulo do seu livro e antecipando as reflexões seguintes acerca do confronto entre essencialismo biológico versus construcionismo social e cultural, para questionar o papel das mulheres nas sociedades modernas. Ambas, Margaret Mead e Simone de Beauvoir, já desenvolviam a ideia de um componente da identidade das pessoas que dependesse da cultura. Portanto, um componente relacionado ao aprendizado e à educação recebida. Elas estavam se referindo ao que hoje entendemos por estudo das relações de gênero, mas não usaram o termo gênero em suas publicações à época. Elas falavam em sexo. Somente a partir da década de 70 e 80 que a palavra gênero vai aparecer nos artigos, nas produções científicas e acadêmicas das estudiosas de gênero, sobretudo as produções anglo-americanas. Mas afinal, qual era a abordagem então dos estudos de gênero das ciências humanas e sociais que se diferem do que o Dr. John Money produzia e fazia no campo da medicina? Vou usar para isso o artigo de John Scott, publicado em 1986, para entendermos quais eram as preocupações dos estudos feministas que agora sim usavam o conceito gênero. No artigo Gênero, uma categoria útil de análise históricas, os enfoques, as abordagens do conceito gênero, que apontam para o seu uso, descrevem as 4 posições teóricas do feminismo na época. Nós teremos as discussões acerca do patriarcado e, é claro, a condição da mulher na família patriarcal. Haverá uma discussão sobre a influência do marxismo, discute-se a posição subalterna da mulher nas forças de produção, ou seja, a divisão sexual do trabalho no capitalismo. Uma outra abordagem sobre o olhar pós-estruturalista francês, o conceito gênero vai questionar o papel central da linguagem na comunicação, interpretação e representação das desigualdades. E, por fim, sobre o olhar da psicanálise, os estudos de gênero discutirão o inconsciente e a subjetividade presente nas relações sociais. Não há, portanto, dentro do campo das ciências humanas e sociais, desde o seu início, nenhuma referência ao uso de conceito gênero buscando mudar o sexo das crianças ou confundir as identidades que as crianças possam ter no fato de serem meninos ou meninas. O que precisamos entender é que é no campo das ciências da saúde, que também inseridas nesse contexto histórico de discussão e de influências entre o essencialismo biológico de um lado e de outro o construcionismo social e cultural, que vai se situar as pesquisas do Dr. John Money.
ele começa a usar o conceito gênero para encontrar alternativas de como solucionar a questão da identidade de crianças que nasciam com hermafroditismo, ou seja, nos casos de crianças que nasciam sem a genitália ou com problemas na identificação sexual biológica. Paralelo aos estudos de John Money, contemporâneo a ele, havia também os estudos do Dr. Stoller. Robert Stoller, no campo da psiquiatria, procurava entender o comportamento humano à luz da psicanálise. Stoller inicia seus estudos com pessoas hermafroditas, mas a partir de 1964 começa a desenvolver pesquisas sobre masculinidade e feminilidade, usando a expressão identidade de gênero para compreender as pessoas travestis. Ou seja, na década de 60, Stoller usa a categoria gênero para entender os sujeitos que hoje denominamos os sujeitos trans, travestis, transexuais e transgêneros. Em 1968, ele publica o livro Sexo e Gênero, sobre o desenvolvimento da masculinidade e feminilidade. Em 1985, lança o livro Masculinidade e Feminilidade, Apresentações do Gênero, que é publicado no Brasil no ano de 1993. Money e Stoller devem ser vistos como estudiosos do campo da saúde que se utilizam da categoria gênero para suas pesquisas, estudos e suas teorias. Portanto, utilizam o conceito gênero de modo diferente como nós propomos hoje para a educação. Repito, o interesse de estudos do Dr. John Money era crianças com hermafroditismo, ou seja, com algum grau de ambiguidade biológico, genital, endócrino ou cromossômico. Crianças que nasciam com malformação dos genitais, atrofia ou até mesmo ausência de genitália. Money é um dos primeiros teóricos no campo da medicina, das ciências da saúde, que acreditava que havia um componente social e cultural na definição das identidades. Para ele, as expectativas sociais interferiam na expressão dos genes, pois, de certa forma, atuavam na produção dos hormônios. Rivais academicamente, o Dr. John Money e o Dr. Milton Diamond defendiam teorias opostas sobre a expressão de gênero e o dualismo entre o componente essencialista inato e o componente construído psicossocial constituinte das identidades. O Dr. John Money defendia a teoria da neutralidade psicológica ao nascimento. Para ele, o comportamento sexual, como homem ou mulher, não tem uma base instintiva e inata. Para ele, as pessoas possuíam uma neutralidade psicossexual ao nascimento. Ele acreditava no sexo educacional, que as pessoas podiam ser criadas e educadas sendo meninos ou meninas. E o desenvolvimento psicossexual saudável dependia da aparência dos órgãos genitais. Por isso que o Dr. John Money acreditava que o menino não poderia crescer sem pênis. O Dr. Milton Diamond defendia a teoria da sexualidade ao nascer. E para o Dr. Milton Diamond, a aparência dos órgãos genitais não garante a identidade de gênero. Para ele, as influências genéticas e hormonais pré-natais predispõem ao nascimento uma identidade de gênero masculino ou feminino. Comportamento sexual e papel de gênero não são neutros, mas interagem com o meio social e cultural. O Dr. John Money trabalhou toda a sua vida num hospital-escola, num hospital que fazia estudos científicos para descobrir e encontrar soluções para crianças que nasciam com malformação congênita. O Hospital John Hopkins, por 22 anos, foi considerado o melhor hospital dos Estados Unidos. Ele foi procurado pela família Hamer, assim como várias outras famílias procuraram para solucionar questões semelhantes ao do menino Bruce. Certamente, ao longo de muitos anos, pelo Dr. John Money ou por outros médicos, muitas crianças foram atendidas. Muitos casos, dezenas, centenas e até milhares de crianças na mesma condição foram atendidas. E você deve estar se perguntando, todas tiveram o mesmo trágico fim da família Hamer? Eu, quando chamo atenção, estou amenizando a situação do Dr. John Money. Eu estou aqui só querendo chamar a atenção para você que esse caso extremo foi escolhido para caracterizar a ideologia de gênero porque ele é suficientemente trágico para convencer as pessoas de que o conceito gênero é danoso. Todas essas centenas, milhares de crianças, desde a década de 60 até hoje, que foram atendidas não só nos hospitais dos Estados Unidos, mas em todos os outros pelo mundo, tiveram o mesmo fim que a família Hamer? A literatura científica mostra que muitas crianças se adaptaram ao gênero escolhido por seus pais e pelos médicos, e mesmo nascendo de um sexo biológico, cresceram se identificando com o gênero que lhes foi definido. Muitas foram as crianças que se ajustaram ao gênero escolhido por seus pais, mães
e médicos. E que nesses casos, tratamentos hormonais, cirurgias plásticas, reconstituição da genitália, acompanhamento psicológico e o aprendizado de gênero contribuíram para que as crianças se ajustassem, se sentindo felizes, ajustadas ao gênero e tendo uma vida normal. O artigo publicado pelo Dr. John Reinhardt, Ablação Total do Pênis após a circuncisão com eletrocautério, um método de gestão e acompanhamento a longo prazo, foi publicado em 1989, numa revista especializada em urologia. Nesse artigo, o doutor apresenta o acompanhamento que fez em 4 pacientes com perda traumática do pênis. Esses pacientes se submeteram à genitoplastia feminilizante, ou seja, a reconstituição da genitália para serem criados como meninas. A reconstituição variou de 6 meses a 3 anos. Não houve casos de necrose dos retalhos, infecção do trato urinário ou incontinência urinária. Os resultados imediatos foram considerados cosmeticamente satisfatórios em todos os pacientes. Nesses 4 crianças, nesses 4 meninos que perderam o pênis, assim como o menino Bruce, o acompanhamento variou de 8 meses a 23 anos, com uma mediana de 10 anos e meio. Atribuído um sexo feminino de criação, houve ajuste das crianças à sua nova identidade de gênero. Este é só um exemplo de um trabalho acadêmico que relatam 4 crianças que tiveram o mesmo procedimento que o menino Bruce teve e que tiveram outro desfecho. As crianças se adaptaram à identidade de gênero que lhes foi dada. Sem dúvida, a triste história da família Heimer e de David deve servir para que toda a sociedade pense hoje na situação, na condição da vida das pessoas intersexuais. É muito bom saber que você se sensibilizou com a história do menino Bruce e, portanto, você é capaz então de entender por que hoje as pessoas intersexuais, transexuais e transgêneros solicitam à sociedade que respeitem a sua identidade de gênero. A premissa inicial do Dr. John Money de que era necessário um menino ter o órgão, o pênis, para se sentir homem, para se sentir menino, hoje em dia está totalmente superado. As contribuições do Dr. Milton Diamond foram muito importantes para isso. O próprio Dr. John Money, num artigo seu publicado em 1998, vai admitir e vai passar a apresentar esse entendimento. Nesse artigo, o Dr. John Money vai afirmar que criança do sexo masculino XY, com ablação traumática do pênis, com ou sem a perda do testículo, deve ser criado como menino, mesmo sem pênis. Destaco ainda a tese de psicologia intitulada Desenvolvimento da Identidade de Gênero em Casos de Intersexualidade, Contribuições da Psicologia, defendida por Moara de Medeiros Rocha Santos em 2006. A autora buscou compreender a intersexualidade e refletir sobre as propostas de manejo clínico mais adequada para esses casos. Ela afirma que a psicologia tem sido chamada para colaborar por meio do conhecimento de suas distintas sub-áreas. Inicialmente, a análise a partir da psicologia do desenvolvimento, da psicologia do gênero e da psicologia da saúde. Hoje se considera importantíssimo o contexto sócio-histórico-cultural da criança e da família, atentando para a participação ativa do sujeito intersexual no processo decisório quanto ao seu tratamento e a qualidade de vida diante das suas escolhas. As pessoas hermafroditas hoje são chamadas de intersexuais. E hoje há uma classificação muito mais ampla para os graus de intersexualidade do que na época do Dr. John Money. Neste artigo de Durval Damiani e Gil Guerra Jr., de 2007, os autores discutem uma classificação aprovada numa reunião científica denominada Conselho de Chicago e apresentam uma tabela com as várias expressões dos chamados estados intersexuais. Raquel Sodré afirma que, embora não se tenha dados precisos, estima-se que 1 a cada 1.200 nascimentos vivos no Brasil seja uma pessoa intersexual. Estima-se que hoje o Brasil tenha cerca de 167 mil pessoas na condição de intersexualidade. Para a Organização Mundial da Saúde, 1% das pessoas no mundo são intersexuais. A doutora em psicologia Moara de Medeiros Rocha Santos vai argumentar na sua tese que o manejo clínico atualmente voltados para as crianças intersexuais ou as pessoas intersexuais se baseia em 2 principais modelos. A proposta do Dr. John Money, que é um modelo centrado no sigilo e na cirurgia, que enfatiza a necessidade de intervir cirurgicamente o mais cedo possível, adequando a genitália a uma aparência normal, e a proposta do Dr. Milton Diamond, um modelo centrado no paciente que propõe o atendimento da cirurgia estética
possibilitando a participação do indivíduo no seu tratamento. Hoje, em muitos países do mundo, tem-se aprovado leis para que as crianças que nascem intersexuais possam ser registradas com sexo indefinido ou sexo indeterminado por um certo tempo, até o momento em que possam fazer uma autodefinição, como sugere o modelo do Dr. Milton Diamond. Foi o que aconteceu na Alemanha em 2013, que aprovou a Lei de Registro de Sexo Indefinido para bebês intersexuais. A lei foi criada especialmente para defender o direito das crianças intersexuais e evitar casos semelhantes ao do menino Bruce Heimer. A lei afirma que ninguém vai operar bebês. Nós vamos acompanhar psicologicamente os pais, as mães e as crianças e observar o momento em que elas se autodefinem meninos ou meninas. Ou então, quem sabe, nos digam, eu estou bem assim. Para só a partir dessa autodefinição, fazer cirurgias, tratamentos hormonais, acompanhamentos psicológicos e ensinamentos de gênero. Esse registro não é para as crianças que nascem com perfeita definição de que são meninos ou são meninas. Esse termo sexo indefinido é somente para as crianças que nascem com alguma indefinição biológica em seu genital ou nos casos de acidente com perda traumática de pênis, como foi o caso do menino Bruce Heimer. Com isso, se evita que o sexo seja definido por pais, mães e médicos e se evita também que a criança tenha que se submeter a inúmeras cirurgias para fazer uma genitália que pode, num futuro breve, se mostrar uma decisão equivocada. Pena que o caso da família Heimer, todo esse desfecho, toda essa desgraça que se abateu sobre a sua família e os trabalhos do Dr. John Money tenham sido apresentados por as pessoas e instituições que criaram a chamada ideologia de gênero para assustar as famílias e voltar as pessoas contra a discussão de gênero na escola. O trabalho do Dr. John Money, eu repito, foi desenvolvido na área médica, não tem nenhuma relação com aquelas discussões que nós pretendemos fazer no âmbito dos currículos escolares e da formação de crianças e jovens. Espero que tenha ficado claro também que não é interesse nenhum de nós da educação de interferir na sexualidade das crianças, de confundir a cabeça das crianças, de fazê-los pensar que não são nem meninos e nem meninas. Muito pelo contrário. O trabalho que nós pretendemos fazer baseado nos estudos de gênero é um trabalho de acolhida a todas as diferenças, a todas as diversidades, a todas as expressões de gênero. Até o próximo vídeo então. Tchau, pessoal!